Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu confesso que eu já tentei gravar este vídeo algumas vezes e em todas as vezes eu acabei desligando a câmera, indo fazer outra coisa e desistindo de gravar esse vídeo. Mas eu fui muito encorajada por algumas pessoas que estão próximas a mim, que tiveram conhecimento de todo o meu caso, a vir aqui e fazer um relato sobre tudo o que me aconteceu com o objetivo de alertar as pessoas, mostrar talvez um outro lado da situação que não é tão mostrado nas redes sociais, nas fotos perfeitas do Instagram, né? É muito importante ressaltar que eu não tenho o objetivo de generalizar uma profissão, assim como em qualquer área existem bons e ruins profissionais, aqueles que são éticos e os que não são. Mas vamos lá, esse é o meu relato e o que eu vivi. A largura do meu nariz sempre me incomodou um pouquinho. Não era nada que afetasse a minha autoestima ou que fizesse com que eu me sentisse feia, não quisesse tirar fotos, não era isso. Me incomodava um pouco, né? Eu relatava, comentava com algumas pessoas que estavam próximas de mim que eu tinha vontade de fazer uma rinoplastia, mas eu nunca recebi tanto apoio dessas pessoas, pessoas que achavam que eu não precisava mexer no meu nariz, que ele já era perfeito, e hoje, de fato, eu vejo as minhas fotos antigas e eu me arrependo muito de ter mexido no meu nariz lá naquela primeira vez, meu nariz era normal, gente, era um nariz que combinava com o meu rosto, E outra coisa, a gente não é só uma parte do nosso rosto, é todo o contexto, E eu acho que naquele contexto meu nariz ele combinava com o meu rosto, combinava com todo. Mas eu não tinha essa visão naquela época. Num determinado dia, eu descobri que existia um procedimento que estava sendo realizado por profissionais não médicos dentro do consultório. Detalhe, esse procedimento era para mexer na ponta do nariz, afinar as narinas, que era justamente o que eu achava que eu precisava, E eu pensei, meu Deus, isso é incrível, Um procedimento rápido, simples, feito em consultório, com anestesia local, e rápida recuperação. Dei uma pesquisada, encontrei uma profissional, essa profissional tinha um Instagram perfeito, marquei uma consulta com ela e fui tentar entender um pouquinho mais sobre esse tal procedimento. Eu conversei com essa profissional e no intervalo de uma semana eu estava no consultório dela fazendo esse tal procedimento, Era uma rinomodelação onde ela mexeria nas minhas abas nasais, Ela afinaria essa parte. Ok, quando eu cheguei, eu me deitei na maca, foi feita anestesia e ali começou o meu pesadelo, Um procedimento que ele foi vendido como algo rápido, demorou mais de 3 horas, não foi nada confortável, Você sentir uma pessoa mexendo no seu nariz e você estar acordada é bastante desconfortável. E tiveram alguns momentos em que eu percebi que as coisas não estavam tão boas. Teve um determinado momento que ela já tinha feito um lado do nariz, ela estava mexendo no outro, ela havia fechado e ela resolveu abrir de novo e fechou e abriu de novo e aquilo não estava do jeito que ela queria, E eu percebi que ali ela se mostrou um pouco nervosa. Depois que ela terminou de mexer nas laterais do meu nariz, ela fez 2 piques aqui na parte de cima do meu nariz e ela começou a entrelaçar vários fios na minha cartilagem. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento, porque ela não havia me falado que ela iria passar esses fios na minha cartilagem. E eu comecei a questionar ela o que estava acontecendo. E ela falou para mim assim, eu estou fechando um pouquinho a sua cartilagem porque eu sabia que você não ia ficar satisfeita se eu só fizesse essa parte das narinas. E aquilo começou a demorar, eu comecei a ficar muito nervosa, minha mão suava frio.
E eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui deitada nessa maca? Eu comecei a entrar em pânico. Aí, né, quando já estava quase terminando, ela fez as aplicações com ácido hialurônico, graças a Deus foi ácido hialurônico de verdade, e ela falou que eu poderia levantar para ver como havia ficado o meu nariz. Quando eu levantei e olhei no espelho, eu fiquei chocada, porque o meu nariz ele estava completamente fechado. A primeira frase que eu soltei foi exatamente essa: meu Deus, como meu nariz tá fechado. E assim, eu estava horrorosa, horrorosa. Ali só tava começando. Aquele era o começo do pesadelo. Eu vou colocar algumas fotos de como o meu nariz estava. Com 7 dias, ela pediu que eu retornasse para tirar alguns pontos. Eu retornei. Lá já dava para ver que o processo de cicatrização não estava nada legal, né? Eu tenho uma boa cicatrização. Eu coloquei prótese mamária. A minha cicatrização foi ótima. Eu fiz a minha cesárea, também tive uma boa cicatrização. E aquela cicatriz do nariz não estava nada boa, né? Com 15 dias eu retornei ao consultório dela e nós pudemos ali constatar que não estava legal. Nas 2 consultas eu havia falado para ela que eu havia, né, demonstrado a minha preocupação em relação ao fechamento do nariz, né? Sempre questionava, nossa, mas será que o nariz vai abrir? E ela falava que estava tudo certo, que era normal, que era assim mesmo, que o nariz ele fica fechado e depois ele vai abrindo. Mas não. Nessa segunda consulta, ela pediu para eu começar a fazer massagens no meu nariz com o meu dedo. Retornando, com 7 dias mal passava cotonete no meu nariz, né? E ela pediu para eu começar a forçar o meu nariz com o meu dedo para ajudar a abrir o meu nariz. Depois que tudo passou, eu relatei isso para alguns médicos e todos acharam um absurdo, porque não adianta você fazer massagens com um dedo no nariz, né? Não é um dedo que vai fazer abrir. Existem pessoas que passam por cirurgias para corrigir o nariz, que eles precisam usar aquele alargador e o alargador muitas vezes não consegue alargar o nariz. Eu, inclusive, precisei usar no meu pós da rinoplastia. Mas algumas pessoas não conseguem alargar o nariz com aquele alargador que fica 24 horas por dia no nariz. Agora imaginem massagens com o dedo, não adianta nada. E eu acreditando naquela pessoa, naquela profissional que estava ali. Bem, eu comecei a perceber que estava tudo errado e eu resolvi procurar uma dermatologista. A doutora Josiane foi a primeira médica que cuidou, né, não só da minha cicatriz, como do meu rosto, porque com todas aquelas coisas que estavam acontecendo, eu tive um problema com acne muito sério. Eu nunca tinha tido problema com acne, nem na adolescência, nem depois, e estourou espinha no meu rosto inteiro, inteirinho, assim, assustador. Na primeira consulta, quando ela foi aferir a minha pressão arterial, a minha pressão estava alta, eu estava muito nervosa, extremamente nervosa.
E ali naquele momento, aquela médica, ela não somente me olhou como uma paciente, mas ela teve todo um cuidado comigo, sabe? Ela foi muito delicada com o meu caso. Ela evitou comentários, né? Ela perguntou para mim se eu estava conseguindo respirar e eu não estava conseguindo respirar bem, mas tudo foi se agravando, né? Com o tempo, meu nariz ele realmente não abriu. Eu ainda esperava que ele iria abrir, né? Doce ilusão. Só que o que começou a acontecer? Quando eu inspirava, o meu nariz ele fechava. Isso porque eu tive um enfraquecimento das minhas válvulas nasais em decorrência de uma ressecção excessiva das minhas abas nasais, né? Ela fechou meu nariz além do que ela poderia, deveria e que a estrutura do meu nariz comportava. Semanas, já sabendo que tinha dado tudo errado, eu comecei a fazer uma busca na internet por profissionais, né, que são especialistas em nariz, cirurgiões plásticos que cuidavam apenas do nariz, né? Comecei a pesquisar nomes. Foi então que eu separei 3 médicos, né, para me consultar. A agenda desses médicos não era uma agenda rápida, mas eu sabia que aquela espera ela seria recompensada. Assim, desde o início, quando eu comecei a conversar com algumas pacientes do Dr. André Fortunato, que é o meu médico, eu comecei a sentir muita confiança e foi muito legal porque aquelas meninas, elas não me conheciam e eu, né, chamava elas no particular e todas conversavam comigo, expuseram, né, toda a experiência que elas tiveram com o Dr. André, e eu comecei a me sentir muito confiante de que talvez ele conseguisse arrumar o meu nariz, né? Eu estava contando os dias para minha consulta, né? E no final de janeiro eu passei com o Dr. André Fortunato. Desde do primeiro momento que aquele médico, ele começou a conversar comigo sobre o meu caso, eu senti uma confiança nele tão grande. Ele não me prometeu muitas coisas, mas ele falou que ele conseguiria principalmente melhorar a minha questão respiratória, porque ali já não era mais só uma questão estética, era a minha parte funcional estava totalmente prejudicada. Então eu queria voltar a respirar, né? E a consulta demorou mais de 1 hora, eu fiz 1 milhão de perguntas e ele me respondeu tudo, né? Eu chorei na consulta, ele teve muito cuidado comigo também desde o início, foi um profissional muito cuidadoso com tudo que ele falava, com a forma que ele conduziu todo o meu atendimento, né? Em um determinado momento da consulta, né, o Dr. Frederico, ele chegou na sala do Dr. André, ele também analisou o meu caso. Ele ficou, né, os dois ficaram chateados com tudo, né, que eu relatei e tudo que eu tinha passado. Eu tava realmente muito ferida emocionalmente e eles foram muito incríveis comigo. Ai, foi maravilhosa a consulta e quando eu saí da sala do Dr. André, eu falei, é esse médico que vai me operar. No meu caso, ele não se tratava de um nariz nem simples de ser mexido, de ser corrigido, né? Não seria apenas um médico que iria participar da minha cirurgia, é toda uma equipe que mexeria junto ali no meu nariz devido à complexidade mesmo e tudo que eles precisariam arrumar. Perto de tudo o que eu passei, o dinheiro, que é algo tão importante, ele ficou pequenininho. Mas isso também não vem ao caso agora. Eu marquei a minha cirurgia, né? Eu já sabia que a minha cirurgia ela seria um pouco delicada, né? Por causa das limitações que eu tinha, uma narina muito fechada e eu precisaria fazer essa cirurgia com anestesia geral, né? Entubada, e eles precisaram tirar um pedacinho da cartilagem da minha costela para poder reestruturar todo o meu nariz.